primeiro assim, o primeiro ponto que a gente pensa quando fala, né? Não, eu gostaria sim de ser promovido, eu gostaria de ter um cargo melhor, eu gostaria de ter uma carreira mais legal, mas e se não me der bem? E se der errado? E se eu não conseguir me sair bem nesse novo cargo? O que é que pode acontecer? Então esse é um medo que pode acontecer de verdade, especialmente como eu estava começando a falar aqui, que é quando a gente não sabe o que exatamente aquele outro cargo faz. Então, normalmente os nossos medos vêm de informações não completas na nossa cabeça. Então, nossa cabeça começa ali a processar uma série de coisas, uma série de medos, e aí relacionar com medos de outras pessoas, porque essas pessoas ou viveram ou contaram histórias pra gente, a gente mistura tudo isso num cesto só, e aí a gente não sabe como sair dessa, a gente não sabe o que pensar, a gente não sabe como resolver esse assunto. E aí a gente fica naquele negócio, eu queria, mas acho que eu não consigo, eu queria, mas acho que pode dar errado, e aí o que é que eu faço? Então, na verdade, aqui entendendo que você já descobriu que precisa saber o que é que esse novo cargo faz, para saber direitinho quais seriam suas novas atribuições, aí sim você consegue avaliar o que é que poderia dar errado. Então, vamos imaginar que seja uma promoção para um cargo de liderança se você ainda não é líder. Você vai passar a ser responsável pelo resultado de uma equipe, porque um líder lidera pessoas, certo? Então, se você passa a ser responsável pelo resultado da equipe, pode ser que a princípio isso te dê medo, mas isso não é simplesmente desmedido, existem formas de conduzir esse processo. Então, por isso é muito importante que você entenda o que é essa atividade, como normalmente ela é desempenhada, para saber se a responsabilidade de lidar com os resultados de uma equipe, das outras pessoas, pode realmente te deixar com medo. Então, assim, o que é de tão ruim que pode acontecer? Nessa hora a gente tem que aprender a identificar do que é esse medo, porque senão fica só assim, ó, eu tenho medo de ser promovida e dar tudo errado, eu tenho medo de não dar conta. Mas não dar conta de quê? A gente precisa aprender a ser um pouco mais específica. E isso, de verdade, por que isso pode acontecer? Pode acontecer se a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer. Então, às vezes a gente não entrega alguma coisa nova, não é nem porque a gente não tem competência, porque a gente não entendeu que aquilo deveria ser feito. E aí a responsabilidade é de quem? É da empresa? Em parte, sim, talvez, porque não explicou exatamente o que ela esperava de você. Mas em partes também a responsabilidade é sua. Eu posso dizer até que é 50%, porque quando a gente vai para uma posição nova, partindo do pressuposto que a gente se colocou à disposição, a empresa também entende que a gente conseguiu perceber ali qual era a expectativa dela com relação ao que a gente devia entregar. Então, nesse momento, se não acontecer de verdade um entrosamento, as duas partes se comprometerem com o processo, tanto a empresa dizer de verdade o que é que ela está esperando, quanto você dizer de verdade o que é que não entendeu ainda, o que é que a pessoa espera. Mas cuidado, é claro, né? Nessa hora você não vai chegar lá e falar assim, olha, eu não entendi o que você espera de mim agora que você me promoveu. Fica muito estranho, né? Vai soar muito estranho você ter se sentido tão à vontade para receber o novo cargo e de repente você falar que não sabe bem o que é que a pessoa está esperando, né? Então, assim, muito cuidado com as palavras, muito cuidado com os pedidos de feedback. Lembra, eu sempre falo sobre isso. Postura profissional é muito importante. Mesmo que você ainda não tenha o cargo, saber como se comportar, como fazer as perguntas certas, como conversar com as pessoas sobre os assuntos que precisam ser conversados, é assim, incrivelmente transformador na postura de uma pessoa preparada e de uma pessoa não preparada. A gente percebe isso em qualquer tipo de cargo. A gente percebe isso dos cargos mais simples, mais operacionais, em que a pessoa se comporta totalmente reativa ou um pouco mais aberta e disposta a aprender e entender o que é que se espera dela. Então, nesse momento, sim, a gente tem que mostrar qual é a nossa participação nessa parte proativa, né? Qual é a nossa participação no entendimento de entregar coisas diferentes. Então, aí é que a gente vai conseguindo entender o que de verdade é diferente para saber se de verdade aquilo corre o risco de acontecer com a gente ou não.